Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor volta a campo agora só no dia 12, jogando em casa contra o Vasco. E essa história de Carlos Vinícius no São Paulo procede ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falar sobre o São Paulo, foi o primeiro a contar alguns dias atrás que Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, livre no mercado, era alvo de São Paulo, Botafogo e Grêmio. E dá para dizer que o São Paulo avançou nas conversas. Deixou de ser apenas uma especulação para uma abertura de negociação. Quero contar também que o São Paulo prometeu apresentar nas próximas horas uma proposta oficial ao jogador. Ainda não há um papel timbrado com números. E é a partir da chegada desse documento que o Carlos Vinícius e seu representante, o Flávio Ribeiro, pretendem apresentar uma contraproposta. O Carlos Vinícius tem dado sinais de que pretende ganhar pelo menos R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse valor alto tem a ver com o fato de o jogador estar livre no mercado, ou seja, ele pode vender seus direitos econômicos ele mesmo para o clube que quiser contratá-lo. Só 4 jogos na temporada 2024-2025 com a camisa do Fulham, atleta que passou pela base do Palmeiras e pelo Santos, mas se destacou mesmo em Portugal vestindo as camisas do Benfica e do Rio Ave. Também na Europa jogou por Tottenham, PSV, Mônaco e Galatasaray. Poderia ser no São Paulo a opção para o Caleri, que só volta na próxima temporada. O grande ponto agora é a questão financeira que precisa ser resolvida. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, comentou sobre a possibilidade do São Paulo virar uma SAF. Eu chamo então Marina Buffon para a nossa conversa. Qual é a avaliação do dirigente sobre esse assunto? Ali, quando questionado sobre a situação atual do clube, sobre aquela situação envolvendo o Marinacci, que é aí o empresário dono de grandes clubes como Olympiacos, como Rio Ave, enfim, ele estava explicando ali como seria uma parceria para ele, né, Júlio Casares, de sucesso entre o clube e outras empresas. E para ele, sim, é uma tendência que o São Paulo e outros clubes façam parcerias de negócios, não necessariamente a SAF. Vamos ouvir então o que o presidente do Tricolor falou? Eu acredito que o São Paulo e qualquer outro clube tem que ter parcerias cada vez mais empresariais. Se é SAF, se é um outro modelo, nós vamos pensar. E a vantagem do Marinacci é que ele não só tem dinheiro, mas ele tem plataforma esportiva. Tem o Nottingham, tem o Rio Ave e tem o Olympiacos. Eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida. Agora, não está fechado, estamos conversando, tem que ser com muito critério e jamais é vender base, jamais é ativo da base. O que é exatamente? É um acordo de valor operacional. Se não for com o Marinacci, será num outro modelo, porque esse modelo é irreversível. Para o bem do futebol, quem não fizer isso está perdendo o mercado. O São Paulo vai virar uma SAF? Eu acho que é uma tendência. E eu não posso dizer que é uma SAF pura. É uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, e eu não estou entrando em SAF, ele vai competir mesmo. Vou dar um exemplo rápido. Qual jogador não quer ir para um São Paulo, para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras? Estou falando clubes que não são SAFs. Mas hoje você tem um player chamado Bahia, que é o Manchester City, que o jogador para pensar. Poxa vida, eu quero ganhar. E eles entram competitivamente com muito dinheiro. Aí, então, a opinião do Júlio Casares sobre esse momento que a gente vive, né? Claro que isso é apenas um trecho, é uma entrevista bem grande, de 50 minutos. Ele fala sobre diversos temas, inclusive sobre a dívida do clube, que nesse momento está aí na casa do R$1 bilhão. Teve déficit no ano passado também. Enfim, o Júlio Casares acredita que para o balanço deste ano, que vai ser publicado no ano que vem, pode haver ali um superávit. Mas eu deixo essa pergunta para vocês. E aí, tendência mesmo São Paulo virar SAF? Nossa, vocês acham? Sabe o que eu achei que ele falou? O jeito que ele falou? Ele acha boa a ideia de virar SAF, mas falou de um jeito meio em cima do muro para sentir a repercussão de como a torcida do São Paulo poderia entender essa mensagem. Tá que nem a cor vermelha da camisa do Brasil? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu acho que tinha que fazer uma enquete. Sabe Você o que acha o que São povo tá Paulo pensando? poderia virar SAF? Sabe por quê? Porque ele não foi Você, São Paulo. taxativo. Não, eu sou a favor de São Paulo virar SAF, não sei o que, não sei o que. Mas quando ele foi perguntado, ele começou a falar, olha, não sei se é SAF o modelo, mas Tem é que se sempre aquele pensar. modelo empresarial que chega e o dinheiro, que não sei o que. Quer dizer,
eu acho que ele Bahia, inteligente do jeito que ele é, e um homem de negócios, um homem do marketing como ele é, eu tenho quase certeza de que ele fez isso, de que ele está sondando a torcida, vendo a repercussão disso para ir para um caminho ou para o outro. Ele é muito inteligente. Bom, acordo empresarial é uma coisa, virar SAF é outra. Sim. Se você pega um cara rico aí, tem muita grana, virou SAF, hoje ele é o dono. Aí você faz o seguinte, no começo é tudo bonito, paga a conta, vai lá e tal, perdeu. Aí bate na porta do cara lá ou das empresas dele. Sabe o que o cara vai fazer? Tô de volta, não quero mais. Porque no Brasil é assim. Esses grandes clubes virar SAF é difícil. É muito difícil. Por causa da torcida. Olha a tia Leila hoje. Imagina se fosse SAF o Palmeiras. Então, acordos vão sempre ser feitos. Seria bom? Eu creio que não é bom. Eu acho assim, tinha que ter uma forma do futebol ser mais profissional, ser tratado mais com empresa. Gestores, preparados. Com gestão, tinha que preparar gestores. Né? Porque assim, se eu sou a dona daquele negócio, a responsável por aquilo, eu tenho que gerir aquilo, né? Então, ter uma administração, não posso gastar mais do que eu ganho, né? Ter responsabilidade financeira. E hoje a gente vê assim, o clube deve 600 milhões e bilhões, sei lá, deve um monte e continua contratando, continua fazendo coisa. Tem gestores aí que não sabem o que é fair play financeiro. Aí nós estamos roubados no Brasil. É complicado. O Casares deu uma entrevista para o Antônio Tabet num programa do UOL, o Alt Tabet, e olha, falou coisas que normalmente ele não costuma falar. Realmente ele é mais... fala sem falar muito, mas dessa vez ele falou o seguinte, olho na tela. A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor modelo é algo que priorize a gestão do futebol. Não posso dizer que o São Paulo vai virar uma SAF pura, mas é uma tendência que se o São Paulo não tiver algum acordo empresarial, ele vai competir menos. Os clubes, mesmo os que não admitem SAF, e o São Paulo tem essa resistência, tem que pensar no modelo empresarial, senão vai ficar para trás, diz aqui o Júlio Casares em entrevista ao UOL, o que me dá uma sinalização de que sim, gostamos da ideia de ser SAF. O que me pega nessa história é ele fala assim, se o São Paulo não pensar no modelo empresarial, ele vai ficar para trás, ou então ele não vai conseguir competir com os outros. No caso, os outros, Flamengo e Palmeiras, que por um acaso não são SAF. Então ele vai virar SAF para competir com quem não é SAF. Arnaldo, eu entendi de outro jeito. Posso? Fala. Desculpa, Arnaldo. Não, pode falar. Quando ele fala em modelo empresarial, Palmeiras e Flamengo já tem isso. Então, mas... Não precisa virar uma sociedade anônima do futebol. Tá, eu imagino que ele deu uma... Talvez tenha dado uma ensaboada, né? Não quis falar diretamente da SAF. Sabe por que eu acho que ele pode ter feito isso? Ele falou assim, do Palmeiras, a minha torcida é igual ou tem pesquisa que dá um pouco menos, um pouco mais. Eu me viro aqui na receita, só que do outro eu não vou me virar, eu não vou bater nunca a receita do Flamengo. Então, ou eu abro um pouquinho essa possibilidade de uma SAF e entrar um dinheiro diferente novo, que aí eu tenho um time mais competitivo, uma receita... Porque hoje o São Paulo fez 700, o Flamengo fez 1,3. Cara, 600 milhões a mais, você pode errar pra caramba que o dinheiro vai consertando no meio do caminho. Coisa que o São Paulo não pode fazer, com 600 pau a menos num ano. Sim. E aí eu acho que ele deve estar pensando nessa diferença de 600. Tá de 500 pro Palmeiras, mas aqui eu acho que eu me viro. Minha torcida, nacionalmente, eu me viro com o Palmeiras, mas com o São Paulo eu já não me viro mais. Com o Flamengo eu não me viro mais. Mas, Vessa, talvez o que você está sugerindo é o milagre da multiplicação, porque precisa entrar um dinheiro. Quando você fala, vou abrir para entrar um dinheiro, beleza. Mas quem põe dinheiro quer o dinheiro de volta. E para isso você não pode ter ele como presidente do futebol. Aliás, você tem que ter quem manda no dinheiro tomando conta do futebol. Exatamente. Que é o que ele falou, que aí para mim aí é o pote de ouro no fim do arco-íris. Ele fala, não, nós queremos, mas não abriremos mão do comando. Então vai ter um louco que vai falar assim, não, tudo bem, eu coloco o dinheiro aqui, mas quem cuida é você. Isso. Né? É isso. Não existe isso, mas fala aí, Arnaldo. Pode ser, né? Que acha eu acho que essa declaração, mais uma entrevista, talvez essa definição do Massini ensaboado, né? As coisas, quando não são claras, não são né? claras, né?
Mas, mesmo não sendo claras, elas Indicam. demonstram um atestado de incompetência, né? A gestão fracassou, né? Se a gente está no segundo mandato dele, no quinto dos 6 anos, é uma declaração de fracasso. Eu não consegui, no modelo que o São Paulo funcionou durante esse tempo todo, deixar o clube saneado e competitivo. Certo? Né? Então, para mim, é uma declaração, é um atestado, eu fracassei. Não tem essas palavras. Considerando que vire o SAF. Não é virar SAF. Ele não é... Ele, de novo, ele não deixa claro o que para ele virar SAF. Pode ser o modelo de SAF que ele tateia nessa declaração é o que ele está tentando fazer com a parceria com o Grego na base. Uhum. Eu sou majoritário, a gente faz uma parceria, né? Isso é um modelo, não é SAF completa, mas você tem uma parceria empresarial para... Ele talvez use a base, e é arriscadíssimo isso, né? Muito arriscado para fazer, porque a base é a coisa mais rentável que um clube de futebol tem. Uhum. Né? O clube de futebol no Brasil vive de venda de jogador. Se ele vai ter um sócio para vender jogador, é super arriscado. A maior receita dele vai estar atrelada a um sócio. Não é o Marinax não vai querer o clube social, né? Vai querer o clube social? Vai querer administrar o Morumbi? Não vai. Não. Ele quer, onde ele quer? Botar o dinheiro? Onde tem mais dinheiro para ele. Né? Não existe, de novo, santo no mercado. Nessa entrevista, para mim, o que é mais objetivo, e eu tento tirar as poucas coisas objetivas da entrevista do Casares, é a questão do caminho que o clube tem para percorrer, ainda sem a definição dessa parceria na base, nos próximos anos, e que a torcida e os influencers não entenderam. O São Paulo hoje não é um clube grande no Brasil. E isso é muito por conta da gestão dele. O São Paulo não consegue competir com os principais clubes do Brasil. O São Paulo tem a pior janela e vai ter de novo a pior janela e vai ter de novo no ano que vem a pior janela. Ele tem que jogar limpo. Se isso for para o saneamento mínimo do clube, vale a pena. Se não for, ele tem que sair antes de acabar o mandato, né? E quando ele fala que 26, 27, na verdade, na boca dele, nessa entrevista, 27 e 28, o São Paulo vai começar a competir com Palmeiras e Flamengo no mercado, então você já tem um sinal claro. Ele falou, a declaração dele, 25 é o ano mais difícil da história do São Paulo e 26 vai ser ruim também. Mas sabe por que eu acho que o Casares cita também esse lance da possível SAF, a necessidade para virar um player com possibilidades? Porque ele olha clubes que não eram para ser hoje o que são. Então, por exemplo, o Cruzeiro, ele arrecadou 300 pau no ano. Certo. Fechou com menos 200 o ano, 24. Ele 300 milhões. Quando que o Cruzeiro ia ter o time que tem para concorrer, faturando 1 bilhão a menos que o Flamengo, 900 milhões a menos que o Palmeiras e 800 milhões a menos, 800 milhões que o Corinthians a menos. Então, o Botafogo, mesma coisa, 300 e pouco. Então, eles estão conseguindo fazer... Acho que o Casares deve pensar, cara... Claro, mas... Não só o Casares. Vou só dar um exemplo pessoal. Eu estava num show domingo, um cara veio lá falar comigo, tudo bem e tal, sou botafoguense e tal. Falei, pô, esse ano aqui, o que aconteceu? Né? Tava conversando. Cara, tô feliz da vida. Com o que aconteceu ano passado, posso ficar mais 30 anos sem acontecer nada que eu tô felizão. Entendeu? Mas é do lugar de onde ele vem, né? Da onde ele estava para onde ele foi. É a sedução do dinheiro. Da coisa. Mas o Textor virou um personagem. Perfeito. A que preço, né? Então, eu acho que nós temos essa coisa de... SAF é um nome bonitinho. A gente ia colocar na tabela do campeonato. Cruzeiro, entre parênteses, Pedrinho BH, Botafogo, Textor, né? Dá nome ao Atlético Mineiro, Menin. Não são mais os clubes... Aqueles. Da sua... Mas tem sociedade e gente comunidade, são clubes de donos. Mas tem gente que não se importa muito com isso, que é o Tudo bem. Botafogo. Então. Tá bom, e como assim tá falando, isso é o começo disso. A gente viu o primeiro bom ano do Botafogo, o outro é o começo disso. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo e sobre a possível chegada do centroavante ex-Fulham,
Carlos Vinícius, eu acho um bom reforço, mas o São Paulo tem que conseguir pagar o jogador, né, galera? Já que atravessa uma grave crise financeira e com a aprovação do FIDIC, o São Paulo tem um teto de gasto. E o presidente Júlio Casares falou que o tricolor pode sim se tornar SAF muito em breve. Essa situação de SAF é muito complexa. Eu mesmo já fui muito a favor de SAF no São Paulo. Olha o Botafogo no ano passado, ganhou tudo graças à SAF. Mas olha o Botafogo deste ano, o próprio dono vendeu os melhores jogadores, né, galera? Então tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Mas na minha opinião, esse negócio de SAF que o Júlio Casares fala é sobre o Evangelos Marinax, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. E, na minha visão, é um bom negócio, né, galera? Se o São Paulo vende 3, 4 jogadores por ano, essas vendas devem ser triplicadas. Então, eu discordo de alguns comentaristas que falam: o São Paulo está vendendo a base, que não sei o quê. Não faz nenhum sentido dividir o lucro, que não sei o quê, mas essas vendas devem ser mais que triplicadas, né, galera? E o São Paulo se reapresentou ontem e iniciou a preparação para o jogo contra o Vasco. A equipe contará com os retornos do volante Alisson e do centroavante André Silva, que cumpriram suspensão na última rodada. Já o meia Rodriguinho é desfalque devido ao terceiro cartão amarelo. Luiz Ubeldia não contou com o zagueiro Ferrarese e o volante Bobadilha, que estão servindo respectivamente as seleções da Venezuela e do Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. O meia Alves, convocado para os amistosos da seleção brasileira sub-20 no Egito, também esteve fora do trabalho. E eu venho sempre falando aqui no canal, né, galera? Esse jogo do dia 12 contra o Vasco da Gama é fundamental para o São Paulo ganhar os 3 pontos, porque depois da parada vai ter uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude e em casa contra o Fluminense. Também vai ter oitavas de final de Libertadores e oitavas de final de Copa do Brasil. Então o Zubeldia tem que aproveitar essa parada para fazer o São Paulo voltar melhor. E chega de desculpas, né, galera? Alguns comentaristas que defendem o Zubeldia sempre vem dando algumas desculpas quando o São Paulo não ganha alguns jogos. Contra o Sport em casa, contra o Fortaleza, contra o Mirassol. Inclusive o São Paulo perdeu para o Mirassol. E esses mesmos comentaristas vêm falando que o elenco do São Paulo é fraco, que não sei o quê. Mas esses jogos era assim para o São Paulo ter ganho. Outras desculpas. Não tem Lucas Moura, não tem Oscar, não tem Caleri. Beleza, mas por que no Campeonato Paulista, mesmo com esses jogadores, o São Paulo não venceu o Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu para a Ponte Preta? Então o Zubeldia tem sim que mostrar mais serviço. Ele já está mais de um ano no comando do São Paulo e esse time não mostra evolução, né, galera? E o São Paulo não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão, atravessando essa grave crise financeira. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!